uma das principais reuniões, né? Esse documento é o principal documento que a gente tem durante o ano, porque ele é o balizador dos outros documentos. Então, tudo que a gente, os outros documentos que são feitos durante o ano, então, é com base nesse documento. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Então, nessa apresentação, a gente pegou partes da Instrução Normativa 03 e da 013, que é o documento da educação profissional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as duas. Então, o que tem nelas? Né? Ela instrui sobre os procedimentos para a efetivação das matrículas nas instituições de ensino da rede pública estadual de educação básica e nas escolas de educação básica, modalidade de educação especial, para o ano letivo de 2022, e da educação profissional. Da matrícula, então, o que a gente percebeu em relação ao ano anterior? Na verdade, não vai ter muita mudança, né, porque o ano passado a gente já trabalhou nesse formato de matrícula e rematrícula online, então, ela segue basicamente o mesmo raciocínio do ano anterior, né? As mudanças que ocorreram são mais de estrutura, mas, no geral, as regras continuam mesmas. Então, para o ano letivo de 2022, a matrícula e a rematrícula deverão ser preferencialmente online. Então, aqui já tem uma parte conceitual, né? Que a gente está acostumado a falar de matrícula e rematrícula, então, entra aqui o conceito do que é a matrícula e do que é a rematrícula, a gente precisa ter bem claro. Então, matrícula é aquele aluno que está chegando pela primeira vez na nossa escola, e a rematrícula é aquele aluno que já está na nossa escola e vai continuar no próximo ano estudando na minha escola. Então, ela é preferencialmente online. Então, vejam que o objetivo é que a maioria dos pais consigam fazer esse processo de forma online, mas a gente ainda está num processo de transição, onde o formato anterior, usado, ele não deixou de existir. Então, aquele pai que tiver dificuldade em fazer via sistema por algum motivo, então, esse preferencialmente, ele abre a possibilidade de fazer essa matrícula da forma anterior, né, da forma que a gente sempre fez. Isso não quer dizer que a escola possa optar por fazer 100% das matrículas de forma online, não. Embora vocês digam que minha escola é uma região carente, minha escola, os pais não sabem usar, mas se você for olhar, todos os pais têm Facebook, todos os pais usam redes sociais, pelo menos uma grande parcela, né? E aqui entra o preferencialmente para essa mínima parcela que não tem acesso, mas usam Facebook, têm sua conta, usam, mais recente, né, os kits da vida aí. Então, eu acho que esse processo também a gente vai tirar a possibilidade dos pais que conseguem fazer a matrícula online de usar esse formato. Tem alguém com o microfone aberto aí, veja aí quem é para desligar. Então, os núcleos regionais de educação e as instituições de ensino deverão divulgar o processo de matrícula ou de solicitação de vaga de matrícula em instituição de ensino de preferência
por meio da área do aluno. Então, vejam bem que a SED, então, ela está incentivando a gente a que faça o processo pela área do aluno. Então, que a gente divulgue essa forma de fazer, não tirando a possibilidade daqueles pais que conseguem, porque eu vou dizer, a minha escola é uma região carente e os pais não conseguem. Então, tem aqueles que conseguem sim. Aqui a gente colocou o link para a área do aluno e mais abaixo o endereço. Então, onde é que está a área do aluno? Tem duas formas, né, de entrar lá pela área do aluno. O pai pode entrar lá pelo portal da educação, pelo dia a dia, e clicar lá em aluno, que vai ter a área do aluno, ou simplesmente digitar www.areadoaluno.ced.pr.gov.br, que ele vai cair lá na área do aluno. Então, acesso pela área do aluno. Então, isso é muito importante, nós tivemos muitos problemas no ano passado. O acesso pela área do aluno é restrito ao CPF e número do celular cadastrado como responsável legal pelo estudante. Então, se é o estudante, se ele é maior, ele tem que estar como responsável lá no cadastro do SERI e ele vai entrar com o CPF e o celular dele. Se a avó é a responsável pelo aluno, e isso está lá no cadastro, tem que entrar pelo celular, pelo CPF da avó e o número de celular da avó. Então, isso é muito importante. O ano passado, nós tivemos muitas situações em que a escola dizia, o aluno, o responsável não consegue entrar, e a gente entrava lá, e o celular e o CPF, o campo celular e CPF do responsável estava em branco, né? Não estava preenchido. Então, isso impede que acesse a área do aluno. E já está funcionando, porque eu já entrei lá, já testei, e é isso mesmo. Então, antes de mandar o pai procurar outra escola, antes de mandar o pai ligar aqui para nós, verifiquem se o campo CPF e número do celular do responsável está cadastrado no SERI. Não tem outra forma de entrar. Embora seja... então, uma das mudanças que a gente percebeu para esse ano, embora ainda não esteja disponível todas as telas, não vai dar para a gente mostrar para vocês, a SED abriu mais campos do cadastro do aluno lá na área do aluno. Então, no ano passado era possível só corrigir o endereço e a rua e o endereço e o telefone do pai. Esse ano não, esse ano vai abrir mais campos lá no cadastro do aluno. E alguns que não é permitido que eles façam a correção, então, esses o pai só consegue visualizar. Então, aqui diz, embora seja possível alterar os dados do cadastro da área do aluno, o nome do responsável legal cadastrado no sistema deverá ser solicitado na instituição de ensino onde o referido estudante possui matrícula ativa. Então, vejam bem isso aqui. Se no cadastro do aluno, o responsável que está lá, a pessoa que é o responsável não está cadastrado, então precisa solicitar a correção na escola onde o aluno possui matrícula ativa. Ano passado, eu me lembro que as escolas da prefeitura, o pai ia lá na escola, né, pedindo ajuda lá, e eles mandavam procurar a escola estadual. Então, não é isso. Esse ano a gente marcou uma reunião com eles, ainda para essa semana, se não me engano, e essa reunião foi marcada exatamente para dizer isso para eles, que se o cadastro do aluno está incompleto, incorreto, eles precisam fazer a correção lá na escola onde o aluno possui a matrícula ativa. Não adianta mandar para a escola estadual, porque vai chegar lá e a escola estadual não vai conseguir abrir o cadastro, não vai conseguir atualizar o cadastro.
porque o aluno não tem matrícula lá, e vocês sabem que o cadastro do aluno só é liberado após feita a matrícula. Então, se tiver que fazer alguma correção no cadastro, precisa primeiro fazer a matrícula do aluno, né? Ele já tem que ter feito a confirmação pela área do aluno e atualizar o cadastro depois. Então, a atualização do cadastro do estudante pela área do aluno. Antes de realizar o procedimento de rematrícula ou matrícula online, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deverá atualizar ou confirmar os dados cadastrados lá no sistema escola, sendo esse procedimento um pré-requisito para a realização da matrícula online. Então, o que isso quer dizer? Lá na área do aluno tem o campo do cadastro. Então, se o pai não fizer a verificação e clicar no botãozinho lá que está tudo correto, ele não consegue passar para o próximo passo. Então, se houver alguma correção a ser feita no cadastro, se for um campo permitido, ele já consegue entrar lá e fazer a confirmação, né? Não sei se vocês se lembram que lá no cadastro do aluno tem lá verificar a atualização pela área do aluno. Então, é um botãozinho que tem no cadastro do aluno que vai buscar essa informação que o pai atualizou lá na área do aluno. Caso o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos não consiga acessar o ambiente da área do aluno, deverá procurar a última instituição de ensino que esteve matriculado. Então, vejam ali que eu até deixei em vermelho, exatamente para que uma escola não mande o aluno para outro desnecessariamente. Então, se ele era meu aluno esse ano, se ele está comigo esse ano, sou eu que tenho que atualizar o cadastro, não importa para onde ele esteja indo. Por que isso? Porque se eu mando esse aluno ir lá na escola para onde ele foi direcionado, por exemplo, vai chegar lá, a escola não vai conseguir fazer nada. Então, eu deixei também essa parte em vermelho, exatamente para contar para a prefeitura, que é ela que tem que atualizar esse cadastro. Muito bem. Informações e documentação obrigatório a ser digitalizada e inserida pela área do aluno ou entregue na instituição de ensino para efetivar a matrícula inicial. Então, aqui, né, está a grande mudança do ano passado para esse ano. Então, este ano, os documentos vão ser anexados lá na área do aluno, o pai vai escanear os documentos, anexar na área do aluno, e automaticamente, quando ele confirmar a matrícula, então os documentos já estarão entregues. Se, porventura, ele anexou os documentos corretos, a pasta do aluno vai estar completa. Só vai faltar o quê? Vai faltar o diretor assinar esses documentos, né? Então, a gente sabe que precisa assinar tanto o diretor quanto o secretário, e o responsável precisa fazer a assinatura desses documentos. Numa reunião que nós tivemos, a equipe lá da sede disse que essa assinatura vai poder ser feita, assinatura digital. Então, a gente está aguardando para ver como é que vai ficar isso aí. Nós não temos essa informação ainda de como que vai ficar. E o que a gente vê aqui nessa questão? A gente vê que nós vamos ter uma grande mudança esse ano em relação às pastas dos alunos. Porque se o documento ele vai ser entregue, né, ele vai ser disponibilizado de forma online, lá pela área do aluno, então esse documento necessariamente ele não precisaria mais ir para a pasta física do aluno, lá aquele armário que a gente tem lá cheio de pastas.
Então, fazendo essa pergunta para a SED, a resposta foi que a gente precisa aguardar uma normativa da equipe da documentação escolar lá da SED para ver como é que vai funcionar para o próximo ano. Inclusive, a gente está fazendo aquela verificação online e a gente está percebendo que pelo menos assim uns 80% dos alunos, das pastas dos alunos, ou faltam documentos ou não tem assinatura do diretor, né, na ficha de matrícula. Inclusive, em algumas escolas que a gente foi, o diretor falou que nem sabia que precisava assinar. Então, vejam um problema, né? Nós temos alunos estudando e que os documentos não têm a documentação válida para considerar uma matrícula efetiva. Então, todos os períodos letivos até agora precisa ter a assinatura física do diretor nas fichas de matrícula. E para o ano de 2022, a gente aguarda, então, orientação da documentação escolar. Então, que documentos são esses? Certidão de nascimento ou certidão de casamento, original e cópia, carteira de identidade, né, RG. Inclusive, eu estava me lembrando, estava conversando com o pessoal ali, se vocês tiverem perguntas para fazer, usem o link lá do Perguntas e Respostas, que eles estão lá prontos para irem respondendo. Tá? Abram aí o Perguntas e Respostas, vejam que já tem uma boa quantia de perguntas lá, e se a dúvida que vocês tenham não esteja lá ainda, podem ir escrevendo lá que as meninas já vão respondendo. Inclusive, Helena, posta lá no grupo o link do Perguntas e Respostas para eles, para que as perguntas sejam direcionadas para lá e que já possam ir sendo respondidas. Tem algumas perguntas que às vezes a gente responde lá e depois a gente precisa mudar a resposta, tá? Isso é normal, porque a gente faz uma interpretação e quando a gente vai confirmar com a SED, às vezes é outra coisa. Teve uma lá que eu tive que mudar a resposta. Então, o 2, carteira de identidade, RG, para maiores de 16 anos, ou o RNM, que é o Registro Nacional Migratório de Solicitação de Refúgio, original e cópia. Então, que documento é esse? Quando eu digo que o aluno é estrangeiro, eu não preciso colocar o RG ou o CPF, né? Eu posso colocar só o RNM, que é qualquer documento que o aluno tenha. Então, nós sabemos que a gente não pode negar uma matrícula por falta de documentos, né? Até porque no MEC, lá para o censo escolar, não é exigido mais nenhum documento. Então, quando o aluno ele veio aí de outro país, a gente usa o número de qualquer documento. Geralmente, eles trazem uma declaração do consulado, ou trazem algum documento com eles, e pode ser usado esse documento lá no registro do RNM. Cadastro de pessoa física, CPF, para maiores de 16 anos e estudante de educação profissional, original e cópia. Então, nós temos muitos alunos da educação profissional que não têm o CPF. Eu não sei se vocês sabem por que o CPF é obrigatório para os alunos da educação profissional. Mas ele é obrigatório porque esses alunos, geralmente, nos cursos de educação profissional, têm estágio. E esses estágios, às vezes, são feitos fora da escola. E esse aluno, ele tem um seguro que cobre esse estágio. Então, em caso de acidente, se o aluno não tem o CPF cadastrado lá no SERI, o aluno perde o seguro. Nós já tivemos casos de um aluno que fazia um curso agrícola, que caiu do trator, e a secretária não tinha colocado o CPF dele, e ele perdeu
né, a família perdeu o seguro desse aluno, então é muito importante. Declaração de vacinação para menores de 18 anos emitida pela unidade ou posto de saúde. Então, parece que essa declaração de carteirinha de vacina, né, declaração de vacina, ela pode ser emitida online, se não me engano, mas é aquela declaração que é emitida pelo posto de saúde. Então, ele vai lá no posto de saúde, pega a declaração. Alguém perguntou se precisa ter a declaração da vacina do Covid. Então, é a declaração que for emitida pela unidade de saúde, com ou sem a vacina do Covid. Fatura recente da concessionária de energia elétrica. Então, a gente responde quase todo dia, pode ser a cópia da fatura da água? A resposta é não. O único município que pode usar a fatura da Sanepar é o município de Guarapuava. Os outros, todos, obrigatoriamente, têm que ser o da Copel. E mais uma coisa, dos últimos 2 meses, a gente chega nas escolas, nessas escolas que a gente tem ido verificar as pastas, tem fatura da Copel de 2015, de 2016, de 2018. Então, todo ano tem que ser atualizado este comprovante de endereço. Por quê? Porque sempre que há troca quando a casa é alugada, por exemplo, que manda desligar o contador de energia elétrica, quando liga de novo, muda o número. Então, é preciso estar atualizado. E comprovante de endereço adicional em nome da mãe ou do pai ou do responsável legal pelo estudante, quando a fatura não estiver no nome deles. Então, é bem comum a fatura, às vezes, está no nome do proprietário do imóvel, né? Então, precisa de um comprovante junto, né? Se a fatura não está no nome do responsável, anexa um comprovante de endereço do pai, da mãe ou do responsável. Número de contato, preferencialmente de um celular, né? Então, a gente vê ainda vários cadastros lá que só tem o número fixo. A gente sabe que, basicamente, o número fixo está deixando de existir, né? Então, o ideal é que tenha lá o número de celular e, de preferência, que tenha o WhatsApp, né? Ou algum aplicativo de mensagem, que é o que a gente, na prática, está usando bastante atualmente. E-mail do pai ou da mãe ou do responsável legal. Então, precisa ter essa informação lá. Sim, que está apresentando no teu lugar, não está aparecendo a tua apresentação. Tem que pedir para ela sair. Rosemary, você acho que clicou no apresentar aí, está aparecendo a sua tela. Você pode parar a sua apresentação, porque não está aparecendo a minha. E não reclamar aqui. Deixa eu abrir aqui para eu ver. Eu vou entrar por SC, não consegue. Já está bloqueado. Bom, veja lá então se ela... A hora que precisar de alguma coisa também, pode abrir o microfone ali e falar. Não? Bom, a Helena veio dizer aqui que a minha apresentação sumiu aí, né? Não sei se está aparecendo ou não agora. Deixa eu perguntar aqui no grupo se voltou. Ainda não, a Agatha está dizendo aqui, o Júlio também está dizendo que não voltou.
Então, vou parar a apresentação aqui para eu resolver isso. Será que vai agora? Vamos ver. E aí? Acho que agora foi. Bom, então vamos em frente. Nós estávamos aqui no e-mail do pai, ou da mãe, ou do responsável, né? Outra coisa é o CPF do pai, ou da mãe, ou do responsável, Registro Nacional Migratório, para aqueles que são, que não são, que são estrangeiros. E, por último, o histórico escolar, por último não, ainda tem mais, histórico escolar do estudante original e cópia. Aí só, né? Então, são esses os documentos para a matrícula e a rematrícula. Se vocês olharem lá no item 353 e 366, vocês vão perceber que são diferentes os documentos da matrícula e da rematrícula, né? Então, ali eu listei todos os que precisam, mas no caso da matrícula, vejam lá qual que precisa para a matrícula e para a rematrícula. Então, mesmo que não haja alteração no cadastro, nos dados cadastrais do estudante, o responsável legal deverá enviar por meio digital, de forma individualizada, no ato da matrícula, ou até o último dia útil antes do início das aulas, a documentação obrigatória, conforme descritas nos itens 353 e 366. Então, aqui aparece, né, a parte da área do aluno. Então, aqui tem a área do aluno, quando eu coloco o meu CPF e o meu RG, né, de responsável, é isso que eu consigo ver. Início, histórico escolar, que é para solicitar o histórico escolar por aqui, consulta de boletins, declaração de matrícula e o cadastro do aluno. Então, é aqui que eu entro, né, que o responsável entra para fazer a atualização do cadastro. Então, quando ele clica aqui em cadastro do aluno e seleciona o filho, né, o aluno, então vai aparecer esses campos. Então, é aqui que eu estava dizendo que houve alteração. Esses eram os campos que apareciam e agora aparecem mais. Aumentou o número de campos disponíveis para a atualização. Então, se eu como responsável, perceber algum erro, eu venho em corrigir dados. Se
eu atualizei ou não tem erros, eu vou no confirmar as informações. Então, esse que é o pré-requisito que foi citado lá no início, que diz que precisa que a atualização do cadastro na área do aluno é pré-requisito para fazer a matrícula online. Então, ele só passa para o próximo passo, fazendo esta confirmação. Validação das alterações cadastrais pela instituição de ensino. Então, aqui tem essa parte aqui, ela está meio confusa. A gente vai confirmar essa informação aqui para depois passar para vocês o que ficou acordado, porque, segundo a CED, a instituição de ensino que o aluno frequentará em 2022 deverá acessar o sistema SERI para validar essa informação. Só que, olhando lá no SERI, se o aluno não tem matrícula na minha escola, ele não vai, eu não vou conseguir clicar no alterar e excluir, porque não vai abrir o cadastro. Então, a gente está aguardando informação sobre esse item e a gente fala mais à frente. É o 3.4 da instrução. Procedimentos relacionados à transferência online. Então, a transferência online ela é aplicada para matrículas ativas no ano letivo entre a instituição de ensino, destino, e a instituição de ensino origem, em conformidade com as disposições da orientação conjunta 1 de 2019. Então, desde 2019, está disponível a transferência online. Curitiba é dos últimos núcleos que a gente está orientando o uso da transferência online. Então, quando um aluno ele muda de escola, as duas escolas podem fazer o trâmite agora de forma online, clicando lá em transferência online. Então, a ideia é assim, vamos pegar um exemplo de um pai que mora em Londrina e vem para Curitiba. Então, o trâmite normal seria ele ir lá em Londrina, pegar o histórico escolar e solicitar a transferência e trazer para a escola de destino. Hoje não precisa mais com a transferência online, ou seja, desde 2019 não precisa mais. Ele pode ir direto na escola de destino, tipo na minha escola, e eu faço a solicitação para a escola de Londrina, via sistema. Eu entro lá, solicito a transferência dele, a escola de Londrina emite a guia de transferência, declaração a ficha individual e o histórico escolar, registra a transferência e anexa no sistema. E eu, aqui em Curitiba, vou ter acesso a esses documentos para poder fazer a matrícula do meu aluno. Então, eu trouxe essa tela, inclusive, para reforçar isso, que se vocês tiverem ali na tela do SERI alguma solicitação de transferência, vocês precisam clicar em cima dela e tocar em frente, né? Ou então não aprovar ela, porque no momento em que é feito a solicitação, precisa conferir se foi o responsável que está lá no SERI que solicitou a transferência. Então, se não foi o responsável, é preciso fazer, indefinir essa transferência online. Se foi o responsável, pode fazer a transferência online. Da matrícula e transferência na educação de jovens e adultos. Então, as matrículas para o primeiro semestre do ano letivo de 2022 poderão ser efetivadas após a aprovação das turmas de EJA e deverão ser realizadas de 3 de janeiro até as 12 horas do dia 14 de janeiro de 2022. Então, vejam que a CED, ela está, assim, ó, sendo bem clara nos prazos, inclusive citando horas ali, né, que vai terminar o prazo para fazer a matrícula. Para que as turmas apareçam para a distribuição de aula. Então, vejam, se não foi feita a matrícula até o dia 3, às 12 horas, a turma não vai aparecer para fazer a distribuição de aula.
A data para a matrícula no segundo semestre do ano letivo de 2022 será definida em orientação expedida pela coordenação. Então, já estão citando aqui o segundo semestre de 2022. Então, para o primeiro, deve ser realizada do dia 3 até as 12 horas do dia 14. Então, veja o que isso aponta, né, para os gestores, para o diretor e para o secretário. Logo no início do ano letivo, nós vamos ter que ter pessoas lá na secretaria para fazer o trabalho, né? Então, essa questão de férias precisa ser planejadas para que a gente não tenha prejuízos lá na frente por falta de pessoal. O requerimento de matrícula no fundamental fase... seu microfone, né? Estamos sem apresentação aí, Francisco. De novo? Ah, meu Deus. Quem que está apresentando aí? A Rosemary. Quem? Vamos ver aqui no grupo se voltou. A Rosemary está apresentando. Rosemary. Será que a Rosemary Aparecida Martins, é isso? Rosemary, para a sua apresentação aí, senão, para de apertar os botões aí. Voltou ou não? Vou ter que parar de volta. Ela ainda está apresentando, Francisco. É melhor você derrubar ela, hein? Vamos lá, então. Compartilhamento. Cadê a Rosemary? Rosemary Aparecida. Tem umas perguntas ali, depois você tem que dar uma olhada, que eu não sei se dá para responder. Vejam aí se voltou. Está voltando. Agora sim. Bora lá, então. Bom, então, deixa eu ver aqui se era essa aqui, a tela que eu estava. Isso. O requerimento de matrícula no ensino fundamental, fase 2, e no ensino médio será preferencialmente online. Então, vejam aqui que a educação de jovens e adultos também deverá utilizar a área do aluno para fazer a atualização, né, e o processo de matrícula. Então, deverá ser realizado pelos responsáveis legais dos estudantes menores ou pelo estudante maior de 18 anos a partir do dia 25 de novembro. Então, não percam as datas. Peguem aquele cronograma que tem lá no final das duas instruções, imprime ela e cola do lado do computador da secretaria, cola na parede lá, cola em algum lugar, para que vocês não percam as datas, né? Tanto a do ensino fundamental, né? Quanto a da educação profissional e da educação de jovens e adultos, para quem tem. Importante observar,
A instituição de ensino deverá inserir no sistema SERI a lista dos interessados aptos a cursar a EJA a partir do dia 25. Então, vejam que já, em breve, a gente vai inserir a lista dos alunos lá nas turmas. Então, começa o processo de autorização das turmas, né? E para que a SED autorize as turmas, precisa ter a lista dos alunos. Após inserir na lista de classificados o mínimo de 20 estudantes por turma, a instituição de ensino deverá solicitar a turma no máximo até o dia 13/1 para que seja realizada a análise da solicitação pelo NRE e pela coordenação lá da SED. Então, é aquele processo de inclui os alunos, solicita a turma, inclui os alunos na lista, aí vem aqui para o núcleo, a gente verifica se tem sala de aulas para isso, dá o parecer do núcleo, vai para a SED dá o parecer final, e aí a gente gera o planejamento para liberar a inclusão da turma no sistema. Então, após aprovada a turma, obrigatoriamente deverá ser matriculado pelo menos um estudante até o dia 13/1, para que essa turma apareça para a distribuição de aulas. Então, turmas na plataforma de turmas sem nenhum aluno matriculado não abre para a distribuição de aulas. Então, isso precisa ficar bem claro. Todo ano a gente tem escolas que perdem essa parte do suprimento, né, porque não abre, não consegue suprir os professores, não consegue distribuir aula, porque não tem nenhum aluno matriculado. E, após esse período, as solicitações de novas turmas poderão ser realizadas. Então, se dentro das turmas que tinha em 2021, né, foram aprovadas e precisa abrir mais uma turma de uma determinada série, após o dia 11/3, então, entra lá no planejamento, clica naquele sinalzinho de mais, anexa, solicita a turma, anexa os alunos e manda o planejamento aqui de volta para ser feita a análise, tanto pelo núcleo quanto pela SED, para só depois gerar o planejamento e ser liberada a turma para a inclusão. Então, não percam essas datas. Da matrícula inicial e transferência na educação profissional, a orientação 13/21. Cursos técnicos nas formas integradas, subsequentes e ProEJA, cursos de especialização técnicas, cursos de formação de docentes, currículo pleno. Então, são esses os cursos da educação profissional. O período de divulgação e inscrição, né, será de 25 de outubro a 26 de novembro. Então, nós já estamos nesse processo, né, e consta da entrega da documentação e do preenchimento da ficha de inscrição e da ficha de pontuação. Então, lá pela instrução 13, vocês estavam pedindo, então, as fichas de pontuação, então, já chegaram, a gente já mandou para vocês, e é só seguir o barco aí. Então, classificação, 26 de novembro a 3 de dezembro, e o resultado do processo classificador será divulgado em 6 de dezembro de 2021. Então, esse resultado deverá ser afixado em local visível e acessível para consulta da comunidade. Então, aqui a gente citou os critérios para a autorização das turmas iniciais e turmas de continuidade. Eu não vou ler todos, até porque ele não tem diferença do ano anterior. Então, é aquele processo que precisa ter os atos legais, acervo bibliográfico, precisa ter espaço, precisa ter o número de alunos, né? Depois vocês leiam aqui com detalhes, né, com mais calma. E se tiverem dúvida, a gente vai respondendo lá pelo perguntas e respostas ou pelo grupo. Procedimento para a autorização das turmas iniciais e de continuidades.
Então, as turmas iniciais serão pré-autorizadas após análise do disposto no item 4.1 e estarão disponíveis em campo próprio do módulo de planejamento no sistema C. Inclusão dos alunos será de 6 a 12, a 10 do 12. Então, o que é isso? As turmas que vocês já tinham esse ano, então, elas são pré-autorizadas, né? Elas passam para o ano de 2022 para análise, para ver se elas continuam. E o que é feito nessa análise? Primeiro, né, o espaço físico, todo ato legal, tal, o número de aluno, inclusive o índice de reprovação, né, de desistentes, principalmente, porque a gente tem um volume bem grande de alunos que todo ano eles são matriculados e todo ano eles desistem. Não, isso não quer dizer que não aconteça, porque realmente acontece. A gente sabe da realidade da educação de jovens e adultos e da educação profissional, mas é feita essa análise. E turmas de continuidade. As turmas de continuidade serão pré-autorizadas e estarão disponíveis para visualização pela instituição de ensino no mesmo item, né, no mesmo campo do lado 5.1. Então, aqui a gente precisa lembrar o seguinte, que toda vez, mesmo que o seu planejamento lá no SERI, no módulo planejamento, esteja aprovado, se a SED autorizou uma nova turma, é preciso gerar o planejamento novamente, porque o que o gerar planejamento faz? Ele faz uma cópia da turma planejada e autorizada para o turma incluir. Então, eu posso estar com uma turma planejada, autorizada, mas eu vou no turma incluir e não acho ela para incluir. Por quê? Porque se eu não gerar o planejamento, ela não sai daqui e vem para cá. Então, é o gerar planejamento que vai fazer uma cópia. Esses dois ambientes, eles não trabalham online em tempo real, vamos dizer assim. Então, para que uma turma saia do planejamento e venha para cá, é preciso gerar o planejamento. Então, gerar planejamento pode ser gerado quantas vezes forem necessárias. Isso aconteceu muito com as turmas do Mais Aprendizagem, se não me engano, que a SED autoriza e a escola diz que não vê. Ah, mas está autorizado, mas eu não consigo incluir. Por quê? Porque geralmente essas turmas são autorizadas depois do início da aula e do início do período letivo, né? E a escola não gera o planejamento de novo. Então, sempre que vocês souberem que foi autorizada uma turma, antes de ir lá no turma incluir, gerem o planejamento. Da matrícula na educação profissional. Para a matrícula da educação especial. Para a matrícula de estudante nas escolas de educação básica, modalidade de educação especial, estaduais e parceiras, vejam bem. Então, tanto as escolas estaduais, quanto as escolas conveniadas, que são as escolas privadas com convênio com o Estado, são amparadas pelo parecer, né, 7.007 de 2014, além dos documentos citados no subitem 313 desta instrução, deverão ser apresentados relatório de avaliação pedagógica emitido pela escola e os laudos clínicos com diagnóstico da deficiência intelectual, múltiplas deficiências associadas aos transtornos do espectro autista. Então, são são documentos a mais que as escolas da modalidade especial precisam ter, além daqueles já citados anteriormente para as demais. Para estudantes que ingressarão nas escolas bilíngues para surdos e escolas para estudantes cegos e de baixa visão, além dos documentos citados nessa instrução, deverão ser apresentados o laudo oftalmológico para estudantes cegos e com baixa visão e o laudo do exame audiológico que comprove a surdez bilateral, parcial ou total de 41 decibéis. Da matrícula e transferência na educação em tempo integral. Então, nas instituições de ensino que ofertam ou que vão ofertar a educação em tempo integral,
o ingresso no 6º ano do ensino fundamental e na primeira série do ensino médio ocorrerá por direcionamento pelo sistema de fluxo ou GEL. Então, nós já trabalhamos o processo de direcionamento, que foi aquela planilha que vocês fizeram, deram um ok, né, naquela planilha online, se era fluxo ou se era GEL. Então, as escolas em tempo integral, elas já tiveram, ou estão tendo, porque o georreferenciamento está ainda sendo processado, para que sejam direcionados, então, esses alunos para as escolas em tempo integral de 6º e 1º ano do ensino médio. Matrícula nas atividades dos programas de ampliação de jornadas. Então, o Departamento de Programas para Educação Básica encaminhará ao NRE, por meio de informativo, a relação dos programas e a quantidade de turmas autorizadas. Então, aqui, todo ano, é uma dor de cabeça danada, porque começam as aulas e aí começam a chegar as planilhas. Então, são aquelas planilhas que a SED manda para a gente, e às vezes eles mandam de um programa de um jeito, de outro jeito, né? E a gente vai autorizando por aqui conforme as planilhas. Então, qual é o trâmite dessas planilhas? Então, a escola faz a solicitação para o departamento no NRE, o NRE faz a análise, aprova ou não. Se ele aprova, manda para a SED. Se ele não aprova, ele devolve para a escola. Então, quando aprovado, vai para a SED faz uma verificação lá e aprova ou não. Quando não aprova, devolve para a escola, para o núcleo, que devolve para a escola. Quando aprova, vai para o RH e para o SERI, né? Então, esses processos são manuais. Então, por isso que, às vezes, vocês olham lá e diz, a turma está aprovada, mas não abriu demanda. Por que não abriu demanda? Porque, às vezes, se perde nesse processo manual, né? Então, quando tem algum problema, então, se não abriu no RH, né, no RH SED para suprimento, tem que ir lá entrar em contato com a coordenação. Cada um desses programas tem um coordenador no núcleo, a gente entra em contato e eles fazem a solicitação de correção. Quando precisa trocar de turno, então precisa entrar em contato com esse coordenador para que ele solicite essa alteração de turno e vai rodar de novo todo esse processo. Vem para o núcleo aprova, vai para a SED, vai para o RH SED, vem para o SERI e a gente autoriza a turma e aí volta para a escola dizendo que pode incluir a turma e matricular os alunos. Então, é um processo, assim, bem... é um trâmite bem, assim, vamos dizer, artesanal, né? Até porque não teria como ser de outra forma, porque tem todo um trâmite, cada um dos programas de ampliação de jornada, ele tem um público, né, específico e uma caracterização específica. Então, cada um é tratada pelo seu departamento e encaminhado. SELEM. As matrículas de cursos ofertados pelo SELEM, bem como a oferta de turma e os procedimentos de matrícula, seguirão o disposto na Instrução Normativa 24 de 2017. Então, veja que não mudou nada, né? E ocorrerão conforme cronograma definido pela orientação específica, né? Então, todo ano é feito, geralmente, esse processo logo depois que começam as aulas, e essas turmas são incluídas lá no módulo do planejamento. Então, ele não vem via planilha, não é um processo manual. Basta gerar o planejamento assim que foi autorizado e a escola já consegue incluir as turmas e fazer a matrícula dos alunos. As instituições de ensino autorizadas a ofertar as turmas para o ano letivo de 2022 serão definidos, então, pelo departamento responsável lá pela educação básica, né, e repassam para a gente, dizendo, foi autorizado essas turmas, pode mandar a escola gerar o planejamento e incluir as turmas e fazer as matrículas. Então, é desse cronograma que eu falei.
cronograma para matrícula no ano letivo de 2022. Então, observem muito bem esse cronograma, tenham isso colado lá do lado do computador da secretaria, tá? Para que vocês não percam os prazos e principalmente para que não fique perdido no processo. É muito comum as escolas me chamarem ali no WhatsApp, às vezes, e me perdi, não sei mais o que a gente está fazendo, não sei se a gente está indo ou se a gente está voltando. Então, sigam esse cronograma de matrícula que vocês não se perdem. Deixa ele colado do lado do computador para não se perder. E mais ainda, mais importante que isso é não deixar para a última hora. Vocês já sabem o que acontece quando os processos ficam para a última hora. A gente tem que ficar ligando para vocês, é um desgaste aqui para a equipe, é uma encheção de saco aí para vocês, porque a gente vai ter que ligar, né? A CED liga cobrando, então não deixe para a última hora. Procurem fazer um pouco antecipado para evitar problemas. Então, está todo aqui o processo descrito, né? Não vou ler eles individualmente, porque acho que não tem muito segredo aqui. Inclusive, também a da educação profissional, sigam bem, vejam que a gente está aqui no item número 1, divulgação, inscrição e entrevista, que vai até o dia 26/11, hoje é dia 10, então tem mais 16 dias, hoje é dia 10, tem mais 16 dias para a gente permanecer nessa parte do cronograma, e depois vamos lá para classificação, divulgação, enfim. Aqui no finalzinho eu trouxe um passo a passo lá da área do aluno. Então, quando a gente clica aqui, não sei se ele vai aparecer aí para vocês ou não, mas nós vamos disponibilizar essa apresentação, e esse aqui é um passo a passo, ele não está bem atualizado ainda, porque ele é do ano passado, não sei se vocês estão vendo ele aí. Então, ele traz aqui um passo a passo que pode ser usado com os pais, né, para atualizar o cadastro, para ensinar os pais a fazer o trabalho lá na área do aluno. Eles vão atualizar essa informação aqui, e aí a gente manda para vocês o documento atualizado. Parece-me que vai sair um tutorial para ajudar os pais nesse processo e para que as coisas caminhem bem esse ano, né? Para que seja mais tranquilo que o ano passado. Aqui nós temos o nosso perguntas e respostas. Então, ele está crescendo, a gente está fazendo uma experiência para ver se ele vai funcionar, mas a gente já gostou, porque ele a gente já percebeu que ele diminuiu o volume de ligações, né? Porque quando vocês entram ali, uma boa parte das perguntas já estão respondidas, né? Já constam ali. Então, a gente não precisa ficar respondendo individualmente, às vezes, várias vezes a mesma pergunta. Então, usem esse perguntas e respostas aqui. Se ele não funcionar bem, depois a gente muda. Mas a ideia é continuar usando ele. Muito bem. Então, sobre a instrução de matrícula, é isto. Alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí. A gente vai tentar responder.
Era isso, Chico? Obrigado, então. Obrigado. Beleza, Jana. Valeu, um abraço. Oi, Francisco, eu tenho uma pergunta. Manda. Com o planejamento, vai ter uma data, como sempre foi, em dezembro, vai ser chamado para vocês ou não? Acho que vai ser meio que automático. Qual que é a escola? Lúcia Requião. Então, o planejamento ele segue igual nos anos anteriores. A gente vai abrir lá o módulo de planejamento e lá vão estar pré-autorizadas as turmas de continuidade que a gente diz, ou seja, as turmas que você tem esse ano, elas vão continuar para o próximo ano. E daí, se for preciso abrir turmas novas, aí vai ter sim um período para solicitar essa turma, que eu não estou achando aqui direito, mas está lá no cronograma da... Janeiro, mas então beleza. Agora eu entendi. Ok. Obrigada. Valeu. Francisco. É Kátia, da Escola Ecumênica, Educação Especial. Oi. Então, como que vai proceder com o EJA fase 1? Vai abrir o sistema SEJA? Os pais vão poder usar a área do aluno normalmente? Então, você sabe que a EJA das escolas da modalidade especial, elas estão lá no SEJA, e que o SEJA não tem terminalidade, né? Chega no final do ano, não acaba a turma, não tem aprovado, não tem reprovado. Então, o que acontece nesse caso? Os pais vão poder enviar os documentos lá pela área do aluno, eles têm que assinar sim, então vai estar disponível a área do aluno para que eles façam esse processo de envio dos documentos. Então, vai estar disponível. Inclusive, essa perguntinha está lá no Perguntas e Respostas. E assim, eu vou poder visualizar quem são os pais? A área do aluno eu vou ter que entrar ou o sistema SEJA vai me dar essa informação? Não, você enquanto secretária não precisa entrar. Quem tem que entrar são os pais. Então, eles entram lá... Como que eu vou ter o controle disso, se os pais fizeram ou não fizeram? Tá. Então, como é que é feito? Dentro do SERI, tem... deixa eu ver aqui nesse caso do SEJA, como é que ele fica. Bom, na verdade, eu acho que talvez, então, você tenha que entrar. Eu preciso confirmar essa informação, que eu não tenho ela aqui ainda. Eu vou anotar ela aqui, depois eu coloco ali no Perguntas e Respostas, tá? Tá bom, obrigada. Francisco. Oi. Oi, Francisco. Silvia, do Poti. Diga. Na verdade, o que eu não estou entendendo aqui, a partir do dia 26 não é matrícula. A Não partir do é dia... para ter o aluno ali no planejamento, a partir do dia 26? 26 do 11. Porque eu tinha entendido que no dia 26 do 11 abriria o planejamento para a gente já ir colocando os alunos no planejamento. Não é isso. Então, vamos lá. 25 do 11, rematrícula online. Então, veja, do dia 25 do 11 a 17 do 12 é a rematrícula online. Então, vai estar aberto o módulo para o pai entrar lá e fazer a rematrícula. No caso, os nossos alunos ali da EJA também, a partir do dia 26, ali a rematrícula. Isso. Certo? Uhum. Mas não quer dizer que, nesse caso, não vai estar aberto ainda lá o planejamento, naquele zerinho, para a gente já ir colocando os alunos. Neste caso aqui, deixa eu ver aqui, esses alunos, eles são alunos de rematrícula, então, automaticamente, eles já estão lá no planejamento. Esse incluir os alunos no zerinho é para turmas novas, para depois. Eles já estarão lá no planejamento? Já, esses alunos são alunos de continuidade, então, eles já estarão planejados. Eles só vão entrar lá
para dizer se eles querem ficar na escola ou se eles vão escolher outra escola. Entendi. Obrigada. Nada. Bom, acho que então concluímos por aqui. Vou parar a apresentação, a gravação. E nós estamos